bom dia. Vamos dar continuidade ao livro de Jó, hoje dos capítulos 22 ao 24, e em seguida nós vamos para Isaías, capítulo 3. Jó, capítulo 22. Então, Elifaz de Temã respondeu: Pode alguém ser útil a Deus, mesmo sábio? Pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e faz acusações a você? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo, você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras, e delas vivendo e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso, está cercado de armadilhas, e o perigo repetindo o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega, e o cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz: o que sabe Deus? Poderá julgar através da tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos. O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar a sua tenda, da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas e o seu ouro puro de Ofir as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e a ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados, e você disser: levanta-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto, graças à pureza que há em você, nas suas mãos. Capítulo 23. Então Jó respondeu: a mão dele é pesada, a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ia à sua habitação, e eu lhe apresentaria minha causa e encheria minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não. Ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá lhe fazer oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim. E tem muitos outros planos semelhantes. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso
me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas densas que cobrem o meu rosto. Capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Porque aqueles que o conhecem não chegam a vê-las. Aos que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram, levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta, a obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam a noite nus. Não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas assim mesmo sofrem sede. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Aos que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. De manhã, o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite, age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nem o olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro, os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles, a manhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles, ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores. Devoram a estéril e sem filhos, e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante, são exaltados, e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Isaías capítulo 3. O julgamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa. Não me nomei governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram a desgraça sobre si mesmo. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Amém. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus dias o enganam,
e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Que pergunta é o Senhor? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com os passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas do tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chalés. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada. Seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso. E, sem nada, a cidade se assentará no chão. Amém. Amém, Paulo. Obrigada, querido. Glória a Deus. Manto puro. Palavra de hoje. Estamos aqui na parte introdutória do livro de Isaías. É um livro extraordinário, o profeta Isaías. Vai trazer muitas chaves. Nós vamos ler um capítulo por dia do livro de Isaías, e aí nós vamos fazer uma alternância, tá? Nós vamos pegar um pouquinho do livro de Jó, depois vamos pegar um pouco sobre Isaías. Aqui no livro de Jó, hoje, tem algo muito interessante para essa manhã, esse dia que o Senhor fez. Aqui a gente tem no capítulo 22 o terceiro discurso de Elifaz, né? E ele vai fazer uma acusação um pouco mais severa contra Jó. Ele vai abandonar agora qualquer sutileza nas suas palavras que ele utilizou antes. E ele vai começar a listar pecados específicos que supostamente Jó cometeu. E aí ele vai dizer que Jó foi opressor dos pobres, que Jó negou água ao sedento. Ele vai dizer que Jó recusou pão ao faminto. Ele vai dizer que Jó foi injusto com as viúvas e os órfãos. Essa falsa acusação aqui é interessante porque ela ecoa as injustiças que o próprio Messias ia enfrentar, sendo acusado falsamente por aqueles que deveriam reconhecer a sua justiça. Então, é interessante como a palavra toda ela tem uma conexão e ela aponta para Yeshua o tempo todo, né? Já no capítulo 23, Jó vem com a resposta, e é uma resposta profética. Jó, ele expressa o desejo dele aqui, um desejo um tanto ardente de encontrar a Deus e de apresentar o seu caso diante dele. Aqui Jó, ele está antecipando, né,
esse encontro messiânico, esse desejo de ter esse encontro com o Messias, esse desejo de ter um encontro com um mediador que possa interceder entre Deus e o homem. E no capítulo 24, Jó, ele clama por justiça, né? Ele vai questionar por que que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. E é uma pergunta que ressoa, né, através dos séculos até a sua resposta definitiva no Messias. E aí, o versículo que eu quero destacar aqui no livro de Jó está no capítulo 23, no versículo 10. Jó, ele vai dizer assim, em meio todo aquele questionamento, né? Ele vai dizer assim: mas ele sabe o caminho que eu tomo, e se me provasse, eu sairia como o ouro. Muito interessante esse trecho aqui. Por quê? Jó, ele está reconhecendo que o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento íntimo. Como assim, um conhecimento íntimo? Deus, ele te conhece de uma forma tão íntima, tão profunda. Ele está tão próximo de você, mais próximo até do que a tua pele está dos teus ossos. Sabia disso? Deus conhece cada passo da tua jornada, cada pensamento teu, antes mesmo do teu pensamento subir à tua mente. Nada escapa do olhar vigilante do Senhor. E uma coisa que a gente precisa definitivamente entender de uma vez por todas, a gente precisa deixar de ser menino, deixar de ser menina, e entender e alcançar, e isso é libertador quando a gente alcança. Que há um propósito divino, mesmo no sofrimento, aparentemente sem sentido. Para você, pode parecer aparentemente sem sentido, mas Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então, Jó, ele entende aqui um processo de refinamento. E aqui, a imagem do ouro, ela traz isso de uma forma bem analógica, de uma forma onde consegue retratar o que ele quer dizer aqui. O ouro sendo refinado pelo fogo. O sofrimento como um instrumento de purificação. A fé sendo testada para emergir de uma forma mais pura. E aqui, Jó, ele experimenta, nesse clamor dele todo, né? A antecipação do Messias. Porque aqui, gente, a gente está falando de séculos antes da vinda de Yeshua. E Yeshua também passou pelo fogo do sofrimento. Às vezes a gente esquece disso, né? É muito fácil a gente esquecer que o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso rei, ele também passou pelo fogo do sofrimento. Deus não poupou seu filho unigênito, que não tinha pecado nenhum. Deus não poupou ele do sofrimento. E a obediência
de Yeshua foi provada. E ele saiu como ouro dessa forja. E através dele, por meio dele, nós também podemos imergir no fogo e sermos refinados, saindo purificados, saindo com a melhor parte do ouro, sem impureza. Então, literalmente aqui, Jó, ele declara esperança na escuridão. No momento de dor, no momento de trevas, ele declara uma esperança no meio da escuridão. Jó, apesar de tudo, ele mantém a sua confiança mesmo sem compreender, e isso é extraordinário. Isso demonstra muito e fala muito sobre o caráter de Jó. É uma fé que transcende as circunstâncias aqui. É uma fé que ultrapassa as circunstâncias. É a certeza de que Deus tem um plano maior, mesmo em meio ao caos. Mesmo ele olhando toda aquela situação caótica. E vamos convir, né, queridos? Que situação caótica que aquele homem estava vivendo. Pensa numa situação, coloca um segundo no lugar de Jó. Aí você pega os seus problemas e pesa com os problemas de Jó, que ele estava enfrentando ali. Faz um segundinho só. E aquele homem, ainda naquela situação, ele tinha a certeza de que Deus tinha um plano maior para ele. Então, para essa manhã, a gente precisa entender alguns pontos. Os nossos sofrimentos, eles têm um propósito maior, eles têm um propósito divino. Deus está presente mesmo quando a gente não o sente, mesmo quando a gente não consegue ver Ele, mesmo quando a gente não consegue ouvir. Se você não tinha essa certeza até hoje, a partir de hoje você começa a ter essa certeza. Deus está presente, mesmo quando você não consegue sentir, ouvir ou vê-lo. Ele está presente. E de uma forma extremamente íntima. Mais do que a tua pele cola nos teus ossos aqui, ó. O refinamento produz um caráter semelhante ao de Cristo. E a nossa fé, ela será vindicada no final do processo. Agora entenda uma coisa. O seu processo pode ser um processo mais curtinho, mais rapidinho, ou pode ser um processão que pode levar anos, que pode demorar bastantão. Isso vai depender do quão disposto você está em entender, em obedecer, né? E deixar o papai trabalhar na sua vida. Você entender que ele te ama, que ele tem o melhor. E não adianta você ficar querendo contender com ele. Não adianta você querer ficar rebelde. Não adianta ele falar, você ouve, finge que ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro e continua fazendo as mesmas coisas. Aí você vai ficar rodando lá no deserto, você vai ficar lá, ó, rodando. E aí o seu processo vai ser estendido, né? E tem gente que fica no deserto. Então,
O segredo é que está escrito e você não é mais ignorante, porque você está aqui no Maná todo dia, você está lendo a palavra, você já sabe as chaves do reino, você já sabe como funciona. Então, o que é melhor? O que Deus quer? Que você seja aprovado, que você confie nele a ponto de você falar, ok, ainda que eu não entenda, eu vou obedecer. Ok, ainda que eu não consiga entender, eu vou fazer o que ele quer que eu faça, porque eu confio no caráter dele. Eu sei que o que ele tem para mim é melhor do que aquilo que eu acho que é melhor para mim. E aí o teu processo vai ser mais rápido. A tua jornada da tua purificação vai ser mais rápida. Quando nós analisamos esse versículo tão pequeno, mas tão poderoso, e eu vou repetir o versículo, porque talvez a essas alturas você já esqueceu. Jó 23:10 diz assim: mas ele sabe o caminho que eu tomo. Se me provasse, sairia como ouro. Quando a gente vai analisar esse versículo no hebraico, nós temos aqui a palavra derech, que é a palavra caminho, que não significa uma rota física, derech, mas significa um curso completo da vida. Um curso completo da vida. E depois a gente tem a palavra sabe, né? Em hebraico é yadá, e está ligado ao conhecimento íntimo. Essa palavra vocês já ouviram a gente falar aqui outras vezes, e ela está ligada ao conhecimento íntimo, experimental, não é meramente intelectual, mas é um conhecimento de experiência, de intimidade. E depois a outra palavra, me provasse, vem da palavra berhanani, que vem do verbo bahan, que é testar literalmente metais preciosos. E a palavra ouro é a palavra zahav, zahav, zahav. Eu tinha uma professora de hebraico que o nome dela era Zerava, que vem dessa palavra ouro, o nome dela era dourada, a Zerava. Então, a palavra zahav é a palavra ouro, que significa aqui pureza, valor, permanência. O ouro traz esse sentido de algo permanente também, não é algo só de valor, de alto valor, mas é algo resistente, é algo que tem uma permanência, não é algo instável. E isso fala muito, queridos, fala muito sobre o nosso refinamento. Deus, ele nos refina, ele nos purifica, ele nos dá valor, mas ele também nos torna permanentes. Ele nos torna estável, ele nos torna um caráter que permanece, que permanece. É literalmente você experimentar a eternidade. Aquele que acessa a eternidade, ele acessa essa permanência, né? Cheio de valor, purificado. Então, aqui, numa estrutura desse versículo, a gente tem aqui um paralelismo hebraico clássico muito interessante. A primeira parte desse versículo, ela vem com uma declaração da onisciência divina do Senhor. E a segunda parte, ela vem com uma confiança do resultado do teste divino.
Entende? Então, primeiro, Jó declara a onisciência do Senhor. E na segunda parte, ele declara confiança no resultado do teste do Senhor. Certo? Então, no mundo antigo, o processo de refinamento, ele era exatamente dessa forma, com o ouro. Primeiro tinha um aquecimento intenso. O ouro ele era submetido a uma temperatura extremamente alta. E aqui agora a gente está falando de processo, tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo seu processo? Então é assim, o ouro era aquecido de uma forma intensa, temperaturas extremamente altas. E aí o que que acontecia? Separação das impurezas. As escórias que tornavam o ouro impuro, elas subiam até a superfície. E aí acontecia uma purificação gradual. E o processo, ele era repetido até a purificação total. Então pensa que aquele ouro ali era submetido aquele fogo intenso. Intenso, aquele calor intenso. Aí, algumas impurezinhas, elas iam se desprendendo do ouro e elas subiam à superfície, né? Só que estava pronto? Estava pronto não. Tinha que pegar aquele ouro que estava ali, ainda tinha umas sujeirinhas e ó, fogo nele de novo. Alta temperatura nele de novo. E aí, ia soltando a sujeirinha, sujeirinha subindo. Então, o refinamento era gradual, gradual. E aí, o que que acontecia? Vinha os ourives. O ouro, ele estava pronto quando o artesão, o ourives, ele podia ver o seu reflexo nele. Olha que interessante. Você sabia disso? O maná também é história, gente. O maná também é cultura. Glória a Deus. E aí o ourives, quando ele pegava o ouro e ele conseguia ver o seu reflexo nele, que interessante isso, né? Ele olhava ali e via o reflexo, o ourives, aquele que era especialista no ouro. Quando ele viu o seu reflexo no ouro, aí sim, ele aprovava o ouro. Pegou isso? Que forte! Quem é o ourives? Quem é o ourives, queridos? A gente vê aqui o fogo representa as provações, os sofrimentos. As impurezas representam o quê, queridos? Os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa dependência carnal. Você precisa entender que é isso que te traz sofrimento. Às vezes você reclama do seu processo. Às vezes você reclama da dor. Mas você tem que dar graças a Deus que o Senhor está arrancando. Está arrancando essas impurezas de dentro de você, está arrancando os seus pecados, as suas iniquidades, que muitas vezes estão impregnadas no teu DNA, estão impregnadas na tua carne, estão impregnadas na Yetzer Hará, na inclinação que você tem para o mal. Está arrancando o teu orgulho, a tua soberba, o teu egoísmo.
está arrancando a tua dependência carnal, isso dói. E dê glória, porque ele está arrancando, no processo ele está arrancando, ele está tirando tudo, deixa ele tirar. Dá glória no processo. Vai doer, mas vai ser para te libertar disso tudo. Quem é o ourives? É Deus, como um refinador paciente, que te pega ali, te mergulha no fogo ardente. Aí ele te submerge e olha, ainda tem uma sujeirinha aqui, vai de novo, ó, bluf, mergulha de novo. É o ourives paciente. Submergiu, ó, agora parece que tá sem impureza. Vamos ver o reflexo? E aí o reflexo é quando o caráter de Cristo é formado em nós. Meu Deus. Meu Deus, aleluia. Ô, gente, é só no Maná, hein? É só no Maná que vocês recebem umas chaves dessa. Vai dizer aí para mim. Fala aí para mim. É ou não é só no Maná? É forte, gente. É manto. Esse é o processo extraordinário. Então, Jó, ele tem aqui as dimensões profundas. Primeiro, ele sabe aqui, ó, ele conhece a onisciência divina do Senhor. Ele sabe o caminho que eu tomo. Deus sabe o caminho que você toma. Ele não só conhece apenas os nossos atos, mas ele conhece a nossa motivação. Ele conhece a tua intenção, os teus pensamentos. Ele vê o quadro completo. Quando nós vemos apenas fragmentos. Sabia? Às vezes você vê fragmentinhos assim, ó. Fragmentos. Deus vê o quadro completo. O conhecimento do eterno inclui tanto o presente quanto o futuro. Aquilo que nem passa pela tua cabeça, ele já viu, queridos. Ele já viu. Por isso que você deve confiar nos seus planos, porque quando ele fala assim, ó, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de fazê-los prosperar e pensamentos de dar a vocês um fim que vocês desejam. Porque ele já viu o futuro. E quando você escolhe confiar, quando você escolhe obedecer, ele vai te dar e ele vai te colocar naquilo que você mais deseja. E que hoje você nem sabe o que você deseja tanto. Mas lá na frente ele sabe e ele já preparou. A outra dimensão que Jó traz para nós aqui nesse versículo é a soberania no sofrimento. Ele fala assim, ó, se ele me provasse. Esse ser aqui não é incerteza, não indica incerteza, mas indica uma condição temporal. Deus escolhe os momentos e os métodos do nosso refinamento. Entenda isso. Deus, na sua soberania, na sua onisciência, ele escolhe os momentos e os métodos do nosso sofrimento. Porque há um propósito divino, mesmo no sofrimento, quando ele parece aleatório. Sabia? Às vezes para você assim, gente,
Que coisa mais aleatória isso aqui que eu tô vivendo. Parece ser aleatório, mas não é. Não é. Há um propósito. Há um propósito. Ele escolhe o método. Ele escolhe o momento. E esse sofrimento não é para te matar. Não é para te afundar. É para te refinar. Enquanto você não entender, você precisa desse refinamento. Teu orgulho está na tampa. Teu orgulho está aqui, ó. Você acha que você é muito bom para não sofrer, para não passar pelas coisas que Deus tem para você, para não passar pelo refinamento que Deus tem para você. Enquanto você não entender que tem coisas dentro de ti que precisam sair, porque na verdade elas que te fazem sofrer. É elas que te afastam do eterno. É elas que querem te conduzir a uma morte eterna, a uma separação definitiva de Deus. Isso sim que vai te levar a um sofrimento eterno. E Deus quer tirar isso de você. Então, o refinamento do Senhor, que você vê como sofrimento, é amor do Pai. É libertação para a tua vida. É para te dar leveza, para te dar liberdade. Só que para ele remover, ele vai te imergir no fogo para te purificar. Mas não te preocupa, porque o fogo não destrói o ouro. O fogo não derrete o ouro, não extermina o ouro. O fogo vai tirar as impurezas do ouro. Conseguiu entender isso? Outra dimensão é que Jó, ele declara uma confiança inabalável quando ele fala assim, ó, eu sairia como ouro. Jó expressa aqui a absoluta certeza no resultado. É a fé que transcende as circunstâncias presentes. É a confiança no caráter de Deus, mesmo na escuridão. Aí a gente pega a nossa perspectiva do nosso mestre, do nosso maior mestre, nosso Yeshua, que foi também refinado no ouro, como ouro, né? Hebreus 4,15 vai dizer, em todas as coisas ele foi testado, ele foi tentado, mas sem pecado. Aí você pensa, Yeshua não tinha pecado e foi refinado, e foi testado. 1 Pedro 1,7 diz, para que a prova da vossa fé seja achada em louvor. 53, Isaías 53 vai dizer, o servo sofredor que emerge vitorioso. Até nisso, queridos, Yeshua nos deu exemplo. Até nisso, para a gente entender a importância e os métodos do Senhor. Até nisso, ele teve que passar para, como mestre, nos dar o exemplo. Malaquias 3,3 vai dizer assim, ó, sentar-se-á como refinador e purificador da prata. Zacarias 13,9 vai dizer, refiná-los-ei como se refina a prata. 1 Coríntios 13, a obra de cada um, o fogo a provará.
Tá pegando? Isso é você ler a palavra, entender ela num contexto completo. Não é você pegar versículos isolados. A gente está pegando a palavra num âmbito completo. Então, para o crente, querido, em sofrimento, primeira coisa, o sofrimento presente não é o fim da história. Amém? Pegou? O sofrimento presente não é o fim da história. O fim da sua história não acaba no sofrimento. Não, não acaba. É um processo. Quanto tempo vai demorar o processo? Depende de você. Depende de você. Depende se você vai confiar mais rápido, se você vai obedecer mais rápido, se você vai parar de ficar se alimentando com porcaria, se você vai parar de ficar ouvindo o diabo, se você vai parar, né, de ficar olhando no seu Instagram coisa que não presta, ficar ouvindo coisa. Depende disso aí. Se alimenta certo, ouve a palavra, ora, se derrama ao Senhor, tem o teu tempo de secreto, agradeça ao Senhor pelo processo, adore o Senhor, renove a sua mente. Quando o diabo começar a vir com um monte de ladainha, de mentirinha na tua cabeça, você repreende ele e você começa a declarar a palavra do Senhor. Esteja no maná, que nem uma medicação que você toma todo dia, é a minha medicação aqui, ó, meu remedinho. Vou para o maná, vou ouvir a palavra, vou começar meu dia diferente, vou começar o meu dia cheio de poder. Busque o poder do Espírito Santo de Deus, se revista desse poder. Nós vimos no sábado, se você não assistiu a palavra de sábado, assiste a palavra de sábado, que está no YouTube da Igreja Elohim Church. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Se encha do Espírito Santo de Deus para que você seja revestido de poder. Aí eu quero ver o que vai te segurar. Quando você entra nessa dimensão de poder, do derramamento do Espírito Santo, querido, não tem nada nessa terra que consegue te segurar. Aí você já entra numa dimensão de glória explosiva. Então, o sofrimento presente não é o fim da história. Amém? Glória a Deus. Entendeu? De uma vez por todas. Tomou posse. Segundo ponto. Cada aprovação tem um objetivo específico. Cada aprovação vai te elevar no nível. Vai fazer você subir um degrau. Aleluia. Terceiro ponto. O resultado da fidelidade de Deus é garantida. A fidelidade de Deus te assegura o resultado. Acabou. Você não precisa de mais nada. É Ele quem te garante a vitória. Agora, o que você precisa ter? Vamos lá. Paciência. Porque o refinamento é um processo, não é um evento. Não é do dia para a noite. É um processo. Então, em vez de você ficar reclamando do processo, resmungando do processo, ame o processo. Ame o processo. Porque é do processo que vai acontecer a sua metamorfose. É do processo que de uma larva vai sair uma borboleta. Ame o processo. O teu refinamento está nele. Não existe vitória sem processo. Simples assim. Quer vitória? Processo. Ame o processo. Paciência. Terceiro ponto, esperança. Esperança. Você pode encorajar
uns aos outros com essa verdade. Assim como nessa manhã eu estou te encorajando. Assim como você está ouvindo essa palavra, você pode pegar essa palavra aqui e mandar ela para uma pessoa. Encaminhar essa palavra para uma pessoa que está passando por um sofrimento, que está passando por uma situação difícil. Essa palavra vai estar gravada aí no seu WhatsApp, lá no linkzinho. Você vai falar, ó, a gente está lendo o livro de Jó. Quando você abrir esse vídeo, você vai ver um senhor respeitoso, que se chama Paulo, lendo a palavra, e ele vai ler o capítulo 22, 23, 24 de Jó. E depois que ele terminar de ler, vai ter uma reflexão. E ele vai estar lendo justamente quando Jó está passando um sofrimento. Então, ouve essa palavra e depois ouve a reflexão. Deus quer falar com você. Então, seja luz na vida dos outros. Terceiro aspecto aqui, ó, adoração. Adoração. Adoração é a chave. Adoração é uma chave poderosa. Adoração, mesmo no fogo, tem algo que ninguém pode tirar de você, querido. Tem algo que o inferno nunca vai conseguir tirar de você. Adore o Senhor, mesmo no fogo. Mesmo no fogo, a gente pode louvar o refinador. Aleluia! A gente pode louvar aquele que nos refina no fogo. A gente pode dar glórias a ele, a gente pode exaltar o nome dele. Tá doendo, adore, adore, mas adore. Adore com toda a tua gratidão a ele, porque ele sabe o que ele faz e como ele faz. Adore a ele. Em tempos de crise, queridos, quando tudo parece caótico, quando a dor parece sem propósito, quando você não vê saída, adore o Senhor de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Aceite as provações como um instrumento nas mãos do Senhor. Coopere com Deus no teu processo de santificação. Dá uma cooperada, entendeu? Não fica contendendo com Deus. Não fica reclamando, não fica com aquela cara assim, sabe? De, ai, ó vida, ó céus. Aquela cara que você olha assim, todo mundo sabe que você tá desgostosa da vida, que tá tudo. Não, 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 não. Para com isso, para. Dá um sorriso. Bota um sorriso no rosto de filha de Deus, de filho de Deus, daquele que sabe que Deus tem o melhor. É um momento ruim que você está passando, mas Deus tem uma vida eterna, Deus tem promessa, Deus já liberou sobre a tua vida. Então, coopera com Deus no teu processo de santificação. Antecipa a glória, entendeu? Antecipa o resultado final da obra de Deus. Já começa a chamar a existência. Porque quando você já começa a chamar a existência aquilo que você tem certeza, porque você tem certeza, porque Deus já liberou a palavra, certo? Deus já liberou a palavra de vitória sobre a tua vida. Então, se você tem certeza, já começa a chamar a existência. Tá tudo um caos. Mas você já começa, Senhor, eu já te louvo, já te agradeço pelo tempo da minha vitória. Eu já te agradeço, Senhor, pelo tempo da minha alegria, pelo estabelecimento da minha vida. Eu te agradeço, Senhor, já pela minha alma reconstituída na tua presença, pelo gozo que invade, transborda a minha vida. Eu já te agradeço pela minha prosperidade, eu já te agradeço, Senhor, pelas portas alcançadas. Eu te agradeço, acima de tudo, pela minha intimidade ainda maior contigo. Te agradeço, Senhor, porque eu quero falar face a face com o Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero fluir ainda num amor mais profundo contigo. E começa a declarar e trazer as realidades de Deus sobre a tua vida. Então, assim como o ouro é testado no fogo, o justo é testado na tribulação. Certo?
Assim como o ouro é testado no fogo, o justo é testado na tribulação. Jó compreendeu uma verdade profunda, que o eterno bendito seja, não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tem um propósito, cada dor tem um significado. Amém? Deus vê, ele não vê só apenas quem nós somos, mas quem nós podemos nos tornar. Pegou isso? Pega isso. Anota isso aí, ó. Deus não vê apenas quem eu sou, mas ele vê quem eu posso me tornar nele. E como ouvintes pacientes, ele trabalha até que a sua própria imagem seja refletida em nós. Em nós. Amém? Que você possa confiar no fogo refinador. Aleluia! Oh, gente, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Para fechar, Deus não é um espectador diante da nossa agonia, queridos. Mas Ele é o ourives que conhece cada fibra do nosso ser, cada limite da nossa resistência. E Ele jamais vai permitir que o fogo nos consuma além do necessário, para que a sua glória seja refletida em nós como o ouro puro. A nossa dor tem propósito, o nosso clamor tem destino, a nossa fé, quando é testada, ela emerge. Ela não apenas fica intacta, mas ela se transforma em algo de grande valor, de magnífico valor, que glorifica o nome do Eterno. Eu queria muito, 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 muito mesmo falar sobre Isaías 3, mas já excedemos um tanto o nosso tempo, né? 7h16. Vamos ver se amanhã a gente consegue falar sobre Isaías, mas o Senhor me tocou que era para falar sobre Jó hoje. Vamos ver se amanhã a gente começa a falar sobre Isaías. Queridos, vocês estão acompanhando o canal do Apóstolo Israel, Verbo Vivo? Eu acho que é Verbo Vivo. Gente, já tem vídeos novos lá. O que é aqueles vídeos? É um vídeo de imersão. Você vai colocar aqui, ó, um fonezinho, quando você está lavando louça, ou você está fazendo uma caminhada, né? Ou você está fazendo qualquer outra coisa, você vai ouvir. É um vídeo para você imergir. Ouça, porque as palavras são riquíssimas, e isso vai trazer preciosidades para a tua mente, para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito. Eu vou pedir para a Luana Strong, está aí? Sinaliza. Tô sim, mãe. Glória a Deus, mulher. Aleluia. Presente. Ó, até vou fazer assim agora para ti, ó. Valente. Tava lá às 3h da madrugada, tá aqui no Maná, tô gostando de ver. Ó. Ô, Lu, coloca lá pro pessoal do Manaus vídeos novos lá do canal do Apóstolo Israel Becker. Outro Coloco sim, detalhe. mas vocês têm que se inscrever, hein? Gente, tem que se inscrever. Se vocês não inscrevem, não ajuda a gente. Inscreve e ativa o sininho, que aí toda vez que sair vídeo novo, notifica para vocês. Isso aí. Outro canal que vocês precisam se inscrever, tem um monte de gente que acompanha o Maná, mas não se inscreveu ainda, gente, no canal da Elohim Church. Gente, quando vocês se inscrevem no canal, vocês ajudam a mensagem a ser transmitida para outras pessoas. A gente está com 500, a gente precisa de 1.000, pelo menos. Então, vai lá, ó, manda para os seus amigos e fala, ó, inscreve nesse canal aí, a gente está precisando alcançar 1.000 pessoas aqui. Ajuda a gente, tá? Então, é o canal da Elohim Church e o canal do Verbo Vivo, do Apóstolo Israel. Outra coisa importante, a gente vai ter uma conferência de milagres, dia 20 de setembro.
Então, se você que é de outra localidade, já olha sua passagem, já se programa, dia 20 de setembro, gente, tem um grupo que está orando às 3 horas da manhã. Vocês podem ver aqui, eu estou com a cara aqui que só o pó da terra, o farelo da bolacha, porque 3 horas da manhã nós estávamos orando por todos aqueles que vão estar na conferência aqui. Estamos jejuando, pagando preço, porque nós estamos provocando os céus, porque vai descer fogo dos céus, vai ter milagres, operação tremenda de Deus no dia 20 de setembro. Então, você já é mais que convidado para você estar aí. É cruzada de milagres, tá bom? Esperamos todos vocês aqui com a graça do Eterno. Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Excelente dia. Bom dia.